nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Gripal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, gente. Bem-vindos com choro e ranger de dentes. Eu sei que vocês estão esperando a segunda parte, né, do episódio que eu comecei na semana passada, dos Warren. Infelizmente não vai estar rolando, no caso, hoje, porque eu estou fanha, eu tô gripada, fiquei com febre, dor de garganta, inflamação na garganta, tudo de bom, e a minha garganta tá doendo muito. Fora isso, me ouvir falando fanha desse jeito por 1h30 não vai ficar nem agradável pros ouvintes. Então hoje a Renata vai fazer o caso dela e na semana que vem a gente vai gravar o meu caso, que é a segunda parte dos Warren, porque se Deus quiser, a minha garganta vai estar normal de novo e o meu nariz não vai estar fechado. E eu não vou estar respirando pela boca. Eu tô achando que isso foram os Warren sabendo que você ia gongar eles te jogando uma kizumba. Menina, isso daqui foi a Annabelle. Foi a Annabelle. Foi a Annabelle. Você tem cara de ser essa boneca maldita. É verdade. É a cara dela fazer esse tipo de coisa. Ela matou o Ben Rivera, agora tá aqui entendeu? Me tacando praga. É verdade. É isso, gente. Por quê? Porque eu ia gongar ela, ia desmentir essa história toda no episódio na parte 2. Entendeu? E ela antes já me tacou uma praga. Lá do Connecticut, ela me tacou uma praga aqui na Noruega. Pra vocês verem. Ou foi ela ou foi a boneca amaldiçoada dos fantasmas pegos em câmera. Que você falou, essa boneca é claramente amaldiçoada. É, e ela é vaca. Mas eu votaria na Annabelle. E é isso, gente. Então, por isso, hoje a gente vai ter uma pausa entre a parte 1 e a parte 2. A Rê faz um episódio com uma voz maravilhosa que ela sempre tem, com a voz saudável que ela sempre tem. Por enquanto. É, por enquanto, porque eu vou pra casa dela, de repente eu trago a pestilência pra casa dela também, na semana que vem. Vamos ver o que acontece. Nada, eu fui pra Dublin essa semana e sempre que eu volto de Dublin eu fico doente também, porque eu desacostumei com aglomerações. Então assim, é bom aproveitar pra gente gravar hoje, que como eu voltei anteontem, se eu tô incubando alguma coisa eu ainda não peguei. Ah, tá. Então eu vou aproveitar enquanto eu ainda tenho voz. Bom então, que assim, a gente tá trocando, né? A gente Fazendo alterna. rodízio de pestilência. É, ótimo. É. E também não tinha condição de você gravar com a voz que você tá. Se ficar 1h30 falando sem parar, você ia estar amanhã. Não, minha garganta tá em carne viva. Não dá, poupa a sua voz. Poupareia. Bom, gente, eu espero que vocês gostem e que vocês não fiquem muito decepcionados. Eu acho que essa história é bem interessante. Essa é uma história que eu quero fazer há muito tempo. Eu fiquei sabendo desse caso, pra variar, pelo Lazy Masquerade, que é um canal de true crime do YouTube que eu escuto muito pra dormir. Porque ele tem um sotaque britânico bem calmante. Eu gosto muito desse canal. Pra quem tá querendo estudar inglês e tal, eu recomendo, assim. E como ele viajou muito, ele já morou no mundo inteiro, ele tem muito conhecimento de casos que não são tão conhecidos, assim, que não chegam tanto no mainstream. E esse caso foi um deles. Eu conheci essa história vendo um caso de... ele tem algumas séries que chama Photos with Disturbing Backstories, ou fotos com histórias de fundo perturbadoras. Sim. E eu conheci esse caso por conta de uma foto em específico que eu vou colocar nas nossas redes sociais. Assim que sair o app, eu vou colocar uma foto. Que quando você vê a foto em si, ela não é tão assustadora. Mas quando você conhece o contexto por trás, essa é uma situação, é até legal porque você tá para viajar também, você tava para vir para cá pra Irlandinha, fala um pouco de viagem, esse é o tipo de situação que depois que eu fui pesquisar, na hora que eu vi esse caso a primeira vez, eu já pensei, gente, esse é meu pior pesadelo. Aí quanto mais eu pesquisava, mais eu tinha certeza que sim, é um dos meus maiores pesadelos. Então, muito embora isso não seja um caso paranormal, é uma história de terror, tá? Sei. Hoje, então, a gente vai falar sobre o caso do Otto Warmbier. Você conhece essa história? Eu acho que sim, mas me fala. Vamos ver. Vamos começar do começo. O Otto Frederick Warmbier, ou é Frederick, será? Ele é americano, não sei por que eu falei esse Frederick. Enfim. Que você está estudando alemão. Enfim. Ele nasceu em 12 de dezembro de 1994 em Cincinnati, Ohio. Filho mais velho da Cindy e do Frederick Warmbier. Eles eram considerados membros da elite republicana de Ohio. Sabe Menino de Ouro? Sei.
Ele frequentou a Wyoming High School, onde ele era descrito como atlético e estudioso, tendo participado dos times de futebol, natação e se formado como salutatorian da turma dele. No sistema de ensino estadunidense, o salutatorian é o segundo melhor aluno da escola em determinada disciplina. Ele fica atrás só do valedictorian. Então, além dele ser um atleta, ele era o segundo melhor aluno da escola. Nada demais. Pois é. Apesar dele ser um overachiever extremamente popular, os colegas de escola dele descrevem ele como um cara extremamente amigável e gente boa, que era apaixonado pelo que ele chamava de, entre aspas, investir em memorabilia, que nada mais era do que fuçar em brechó pra comprar roupa e tranqueirinha. Aí quando perguntavam pra ele por que ele tava fazendo isso, nossa, Lato, por que você tá comprando essas tranqueiras? Porque, obviamente, ele era de uma família muito rica, as pessoas estranhavam ele gostar de brechó, né? E aí ele falava que, eu não tô gastando em brechó, eu estou investindo em memorabilia. São coisas que têm um histórico, uma personalidade. Sim. É muito mais legal do que você achar uma coisa nova na IKEA. Ele era uma pessoa muito curiosa. E ele tinha um apreço especial por camisas havaianas. Ele adorava procurar camisas havaianas em brechó. Ele também foi orador da turma dele, e no discurso que ele fez para os colegas, ele usou uma frase de The Office, que é: eu gostaria que houvesse uma maneira de saber que você está em seus anos dourados antes de realmente deixá-los para trás. O que colocado, depois que vocês souberem a história inteira, corta o coração, tá? Quando ele se graduou, ele recebeu uma bolsa para estudar na Universidade da Virgínia, onde foi recrutado para a fraternidade Theta Chi. É uma das fraternidades mais tradicionais do estado, tendo iniciado mais de 215 mil membros desde sua fundação, em 1856. E ela é conhecida por ser a fraternidade, com todo respeito, dos nerdola, sabe? Falo dos nerdola porque me identifico, eu sou uma pessoa extremamente nerd. Essa era a fraternidade que recrutava membros com altas ambições acadêmicas. Então ela não era considerada uma fraternidade de festa. Que não quer dizer que não tivesse festa, mas ela era considerada das fraternidades, ela era mais focada em formar carreiras e formar relacionamentos que te ajudariam nessa carreira. Não era simplesmente festa, droga e frat bros. Exatamente. E, então, além da vida típica de um universitário popular, né, repleta de festa, de evento da faculdade, o Otto se manteve extremamente dedicado à formação dele. Ele cursava uma dupla graduação em comércio e economia, com especialização em sustentabilidade global, e ele chegou a fazer intercâmbio na London School of Economics. Nossa, gente, ele era sensacional. Pois é. Sim. E um homem muito bonito. Sim, um jovem muito bonito. Por influência da mãe, a Cindy, que é judia, o Otto também praticava o judaísmo. Ele era membro ativo do Hillel do campus da universidade, né? O Hillel, desculpa se eu estiver falando errado, eu não sei, eu tô lendo como se escreve. Então, o Hillel é a maior organização estudantil judaica do mundo. Inclusive, o Otto visitou Israel na Birthright Trip dele. Para quem não sabe, eu também não sabia, a Birthright Trip é uma viagem de 10 dias para Israel e as colinas de Golã, oferecida pela Birthright Israel Foundation a todos os jovens com idades entre 18 e 26 anos. Em 2015, quando a nossa história começa, o Otto tem 22 anos. Por isso que eu falo que ele é um jovem muito bonito. Eu vejo falando, ai gente, um mocinho tão criança. Bom. Dá pra você ver que ele se tornaria um homem muito bonito. Sim. Ele parece até ser um pouco mais velho. Quando eu vi a foto, quando eu conheci o caso e tal, porque o Lazy Masquerade, ele conta os casos bem en passant, ele não se aprofunda muito nos casos. Não entra tanto na idade dele, eu achei até que ele fosse mais velho. Mas enfim, não sei nem por que eu tô tentando não pesar tanto o clima, porque esse caso me deixa muito triste. Então, em 2015, quando a nossa história começa, o Otto tem 22 anos e a promessa de um futuro brilhante pela frente. Não tem outra palavra pra usar. Não, ele é brilhante. Não, e calma que assim, ele tinha acabado de conseguir um estágio no mercado financeiro que devia começar no outono do ano seguinte, 2016, e antes disso, ele estava com um novo curso de intercâmbio planejado para estudar em Hong Kong. Nossa, gente. Que então pessoa. Ele ia fazer um segundo intercâmbio internacional.
e já estava com o estágio esperando por ele. Aham. Então, a vida dele estava planejada. Tava feita já. Sim. Então, ele sabia que o próximo ano ia ser, no mínimo, desafiador e lotado de trabalho. Por conta disso, ele decidiu aproveitar o período que antecedia o início das aulas em Hong Kong para conhecer um pouco mais da Ásia. Ele era uma pessoa muito curiosa, ele gostava muito de conhecer culturas diferentes, e o motivo pelo qual esse é um dos meus piores pesadelos é que o tipo de rolê que ele gostava de fazer é um tipo de rolê que eu e você provavelmente faríamos. Oh. Por quê? Ele decidiu, então, né, vou conhecer a Ásia. O que normalmente, gente, aqui na Europa, viajar para a Ásia é considerado muito barato, porque a moeda aqui é muito mais forte. Ah. Então, quando você vê a molecada, assim, recém-formada, de 22, 24 anos, que ainda faz estágio ou que ganha pouco, todo mundo vai para Bali. Para a Tailândia, para as Filipinas. Pra Tailândia, porque a passagem de avião é muito cara, mas o que você gasta lá é praticamente nada em comparação a outros destinos. Então dá para você ficar 2 semanas num resort na Tailândia gastando muito pouco. Sim. Pelo que a gente pagou para ficar 3 dias em Londres, você fica uns 10 dias na Tailândia ou em Bali. Fácil. Facilmente, sim. Enfim, então, ao passo que a maioria da molecada, entre aspas, né, da galera mais nova, porque esses lugares, como tem muita gente nova por serem muito baratos, são lugares de festa. Bali tem muito. Eu falo muito de Bali porque quase todo irlandês vai pra Bali. Tem muito até influencer irlandês que mora lá. Tipo, influencer de yoga irlandês, mas que mora em Bali. É óbvio, Porque você consegue viver de redes sociais, mesmo que você não faça muito dinheiro, você consegue se manter lá. Eu também não ia morar na Irlanda se eu pudesse morar em Bali. Enfim. Mas não era o caso do Otto. O que o Otto quis fazer? Ele decidiu marcar uma viagem de 5 dias para a Coreia do Norte. Não. Ele tinha muita curiosidade. Não. E por quê, tá? A Natália tá chocada. Pra você, cuidado com essa garganta. Não, eu achei que ele ia, tipo, nossa, ele foi pro templo, não sei da onde, encontrou alguém que fez mal pro menino. Não, ele foi lá se enterrar mesmo no... Ai, menino. Mas você sabe o que é pior? Eu entendo completamente, porque eu tenho muita curiosidade. Não, eu também, Renata, mas eu também tenho curiosidade de saber o que acontece depois da morte. Eu não vou me matar por causa disso, entendeu? Então, quando você falar esse total rolê que a gente faria, você me inclua fora dessa sua parada doida. Não, eu falei, esse é o tipo de rolê que a gente faria. Porque você vai ver, calma aí, porque eu vou continuar falando, você vai ver, você vai concordar comigo. Tá, mas você não me venha com umas viagens surpresa pra Coreia do Norte, Renata. Nem dá, eu acho. Eu acho que o processo de visto é meio chato. Não dá pra te fazer uma surpresa pra Coreia. Enfim, a gente vai falar mais disso. Então, ele contou pro pai dele, o pai dele fala isso numa entrevista, que ele tinha muita curiosidade de saber como era, porque hoje é um dos regimes mais fechados do mundo, ninguém sabe como é lá, é muito difícil saber como é lá. As poucas pessoas que saem de lá contando como eu ainda quero muito ler esse livro, eu não li esse livro, mas eu vi umas entrevistas de um chefe japonês que trabalhava pro pai. Ele teve que fugir. Que fugiu, ele lançou um livro, ele conta umas coisas bizarras. Ele só conseguiu fugir quando o pai do Kim Jong-un morreu. Você sabe que esse negócio de, é muito difícil, não tem como fazer uma viagem surpresa. Isso não vale pra mim. Porque eu não gosto de preencher ficha. Qualquer papel que você coloca na minha frente, eu vou assinar porque eu confio em você. Mas, Natália, é aí que tá, você confia em mim, porque eu nunca te levaria pra Coreia do Norte sem te perguntar, Pra você né? me levar pra Coreia do Norte, Renata, é muito fácil. Tô aqui pensando, tem várias formas de você me levar pra Coreia do Norte. Eu nunca te levaria pra um lugar que você não quer ir, porque mesmo que eu te levasse pro lugar mais maravilhoso do mundo, sem te perguntar antes, se você não tá naquela vibe, não vai ser uma experiência agradável pra você. Aí eu vou ficar incomodada de você não estar feliz, aí eu vou ficar incomodada também, vai ser uma experiência ruim pra mim. Então, assim, não faz sentido pra mim. Por isso que eu nunca... surpresa, assim, é muito difícil fazer, porque eu preciso saber como é que tá a vibe da pessoa. Porque às vezes é uma coisa que a pessoa tá super afim, mas aquela semana em especial é um negócio que a pessoa não quer.
Eu morro de medo de ser inconveniente, realmente. Eu detesto ser uma pessoa inconveniente. Às vezes é até ruim pra mim, às vezes me prejudica não querer ser uma pessoa É que inconveniente. de repente eu começo a militar aqui do podcast, você fala, ela tá numa vibe mais comunista, eu vou levar ela pra Coreia do Norte. Não. Talvez um dia eu vá pra Rússia com a dona sua mãe, porque eu sei que ela quer ir pra lá também. Quem sabe um dia ela não Sim, anima minha de ir mãe já me comigo. deu essa... então, minha mãe já me deu essa despesa aí, já meteu, quando você vai me levar pra Rússia? Mas enfim. Então, ele decidiu marcar uma viagem, mas assim, ele não foi, ele fez o que a gente faria numa mesma situação. Não tô falando que a gente vai, calma, Natália, para de ficar com medo pra Coreia do Norte. Tô nervosa. Ele decidiu marcar com uma agência de viagens de baixo custo chamada Young Pioneer Tours. O que é essa agência? A Young Pioneer Tours foi fundada em 2008 por 2 australianos expatriados vivendo na China, chamados Troy Collins e Garrett Johnson. O slogan dessa agência é Destinos que sua mãe te pediria para ficar longe. Eu tava pensando nisso, na mãe desse menino falando, porra, não podia só usar droga igual todo mundo faz na faculdade? Pois é. Então, além dos tours para a Coreia do Norte, os tours para a Coreia do Norte são o carro-chefe da empresa. É o pacote de viagem pelo qual ela se tornou conhecida. Mas, além desses tours, a empresa também oferece pacotes para lugares como Chernobyl, Eritreia, Kurdistão, Venezuela, Timor-Leste, entre outros. Nossa, a Venezuela tá muito misplaced aí, porque a Venezuela não tá ainda no patamar de Chernobyl. Então tá na lista, gente. Eu literalmente abri o site da... Basicamente, eu só peguei, eu fui lendo, tipo, eu fui lendo o site deles, os pacotes que eles oferecem, sabe? Esses que eu acabei de falar são os principais. Você tá na home do site, eles listam esses lugares. Além disso, eu fiquei bastante tempo fuçando o site. Eu fiquei muito fascinada porque eu nunca vi tanto país que eu não conhecia. Por exemplo, eles têm pacotes só para países não reconhecidos. Tipo, países que não são considerados países ainda. Na Ásia, na África e na Europa, que incluem destinos como Azerbaijão, Saara Ocidental, Ossétia do Sul, Chipre do Norte e Gagáuzia. Eu achei muito fascinante porque são lugares que eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho fascinante quando o país tem uma embaixada norueguesa ou brasileira. Entendeu? Daí eu acho fascinante. Se esses países não são reconhecidos, eles não têm uma embaixada, Natália. Exatamente. Então, pra mim, a definição de fascinante é, se eu perder meu passaporte bêbada, eu posso ir numa embaixada? Não. Então. Viver aventuras, Natália, viver aventuras. Não, aventuras contidas, Renata. Parece meu marido, contida. Não querendo ir pros lugares. Nossa. Não, eu quero ir para os lugares. O negócio é que eu quero ir e voltar e ir para outros lugares. É isso que meu marido me fala também. Tem tanto lugar melhor para ir que tem o mínimo de conforto, você fica querendo se enfiar nesses lugares. Pois é, viver aventuras. E eu gosto de umas coisas, de umas aventuras, mas assim, eu gostaria de ir, de voltar, viva, de ir de novo, de voltar, de ir outra vez. Sim, é verdade. Eu já tô triste com esse menino. Bom, o Otto optou por um pacote New Year's Party Tour, ou Tour de Festa de Ano Novo, com duração de 5 dias e 4 noites, pelo qual ele pagou $1.200. Baratíssimo. Sim, dá mais ou menos R$6.300 com a cotação de hoje, gente. Os pais dele ficaram apreensivos, como você comentou, né? Com a ideia do filho ir para o que hoje é considerado um dos regimes mais fechados do mundo, mas a mãe dele diz... E isso me corta o coração também. Como eu ia dizer não pra um menino desses? Ele não fez nada de errado, sabe? Tipo, nunca na vida, assim. Ele era uma pessoa que não aprontava. Ele tinha toda a condição financeira do mundo pra ser, tipo, Nepo Baby, que não ia fazer nada em casa o dia inteiro, porque a família dele é extremamente rica. Em vez disso, ele foi atrás de fazer o próprio caminho, estudou pra caramba. Era atleta, estudioso, interessado em conhecer outras culturas, religioso. Parece ser uma pessoa extremamente interessante. Sim, extremamente inteligente, com um futuro aberta brilhante, uma pessoa que ia ter tudo na vida. Sim. Eu não sirvo pra ser mãe, gente, porque eu ia amarrar esse menino no porão. É o que ela falou, tipo, como eu ia dizer não pra um menino desse? E o pai fala que, quando eles conversaram, ele falou que ele tinha muita curiosidade e tal, o pai achou o máximo o filho dele ser tão, assim, um cidadão do mundo, sabe?
Claro. Tendo nascido num berço do privilégio que ele tinha, ele podia ser a pessoa que nunca ia querer sair. A gente vê muito isso. Principalmente Sim. em cidade pequena, quando você vê as pessoas que têm mais dinheiro, que têm uma vida muito boa. É difícil quem quer sair do ninho e conhecer, né? Quando vai sempre para as capitais dos lugares, não quer conhecer outras culturas, não Sim, quer se envolver no que é diferente, sim. com E, pessoas diferentes. ah, Então, realmente é uma qualidade. O que ele tem é uma qualidade sim. maravilhosa. É que nossa, eu tô com o coração apertado, ele nem foi ainda, Renata. Então, imagina a mãe dele, né? Tá na China, tá em É, Hong Kong, né? Tipo, vai viajar, já vai eu bem. acho que nessa hora eu ia com meu filho. Eu falo, tá bom, você vai, mas eu vou junto. Porque eu não vou conseguir ficar aqui com É, você na Coreia. é. Eu tenho certeza que a gente vai receber um monte de comentário falando: não, na Coreia é maravilhoso, vocês aqui são capitalistas. Mas assim, É. Na verdade, não, quem falar isso vai estar mentindo, porque a realidade é que ninguém sabe direito como é lá. É muito fechado. A gente não, vai falar ninguém. mais sobre isso. Então, Mas ninguém ninguém sabe, é por sabe. isso que é tão fascinante, a gente não sabe, porque mesmo quem já viajou pra lá, e esse é um ponto muito importante dessa história, que é até uma lição que eu peguei pra mim mesmo como turista. Ele foi lá pra fazer, tipo, ele foi pra visitar, tipo, a Coreia que o regime quer que você veja. Sim. Existem punições extremamente severas para quem se aventura pela Coreia que o regime não quer que você veja. Tipo, você não pode simplesmente ir pra qualquer lugar. Sim, exatamente. Então, Uhum. quem disser, não, na Coreia não é assim, se você já foi, você provavelmente viu o que queriam que você visse. Porque não é Ah, porque é um regime extremamente fechado que tem um ditador, no mínimo, peculiar. interessante. É, isso não quer, tipo, não quer dizer que não exista luxo lá, existe muito luxo lá, e a gente vai falar disso aqui. Aham, A capital, Pyongyang, é considerada, pelo menos a parte de elite dela, é considerada luxuosa. aham. Então, mas a Não, eu gente não vai tô falar disso, pensando tô em me adiantando. pobreza. Não, Eu é que nunca eu penso em já tô pobreza. militando pela pessoa que vai falar que vai ser, não, a Coreia é maravilhosa. Tô falando, se você foi pra parte turística, você deve ter ficado Ah, encantado mesmo. sim. O problema é quando você sai de Pyongyang, ou mesmo quando você sai do centro turístico de Pyongyang. Ninguém sabe como é. Ah, Tipo, ninguém sabe, a realidade é essa. Pouquíssimas pessoas no mundo sabem realmente como é e tem um motivo para elas não falarem tanto sobre a experiência, ah. né? Eu também não falaria, Uhum. eu não ia me atrever a falar. Nossa, nunca. O chefe japonês lá, ele contou que ele tentou fugir várias vezes, encontravam ele. Então. Ele só. Eles Isso pra fugi... mim ia ser uma punição, porque eu sou muito fofoqueira. Eu gosto de uma fofoca. ele só se libertou e escreveu o livro depois que o ditador morreu. Ah, Que aí ele viu que ele tava livre mesmo, porque ele tava preso lá porque o cara gostou da comida dele, o cara queria a comida dele. tá. Enfim, mas essa é outra história. Conta pra gente se vocês querem. Eu sou louca pra ler esse livro, eu tô pensando em comprar e fazer o roteiro. Sim, Quem faço. sabe? Vamos ver. Depois conta o que Eu, vocês acham. eu já Bom, te conto. Quero. tá. Bom, então ele foi, tá? De acordo com o e-mail de confirmação que o Otto recebeu ao finalizar a compra, todo o processo de visto seria providenciado pela empresa, que o apresentaria quando o grupo se encontrasse no aeroporto de Pequim. Eu lembrei que caso é esse. Tá, Puta que pariu. prepara. Assim, em 29 de dezembro de 2015, o Otto se encontrou com outros 10 turistas. Ele não foi sozinho, ele foi com um grupo de gente. Ah, Então, né, esse grupo ele mais essas 10 pessoas, né, embarcaram no avião soviético antigo rumo a Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. Já ao chegar no aeroporto, antes mesmo deles passarem pelo controle de passaporte, a polícia local confiscou todas as câmeras do grupo, examinou nossa. todos os arquivos de todos os telefones celulares em busca de contrabando de materiais subversivos e permitiu que o grupo passasse. Caralho. Eu não sei dizer se esse ainda é o procedimento padrão para todos os turistas que entram no país, mas na época esse era o procedimento padrão do Estado norte-coreano, então não foi nada fora do normal. Agora é o procedimento padrão pra você conseguir visto pros Estados Unidos. É verdade. Teve um norueguês que foi recusado porque ele tinha compartilhado um meme do Trump 3 anos atrás. Saiu no jornal. Ele, Eu vi nossa, uma me notícia de um recusaram o cara visto. também que foi, eu não sei se é o mesmo, né? Mas eu vi um cara que pegaram o meme. Enfim, ditadores sendo ditadores. É,
Eu só quero reforçar que esse procedimento é o normal, tá, gente? Por isso que eu falo que é muito difícil alguém falar que foi pra Coreia do Norte e que É, teve, tipo, uma experiência autêntica da população de lá. Então, tipo, todos os telefones celulares de câmera, tudo foi revistado, você não podia fotografar nada do que você visse ali. tá. O grupo se hospedou no Yanggakdo International Hotel, onde o Otto dividiu o quarto com o britânico Danny Gratton, na época com 40 anos. Grande parte do que a gente sabe sobre a viagem em si foi relatado pelo Danny. E o Danny afirmou que o Otto já ficou um tanto quanto chocado já em um dos primeiros passeios, porque, gente, essas viagens, como eu falei, não é seguro para você como turista se aventurar, tipo, sair andando que nem você faz. Eu, pelo menos, quando eu viajo, sempre que eu viajei, mesmo pro Chile, pra Argentina e tal, eu gosto de sair pela cidade, fazer. Sim. Esse não é o tipo de rolê. Todos os tours são guiados, você tem que seguir o grupo. Tá. Então, o Otto estava com o Danny uma boa parte do tempo. E o Danny contou que um dos primeiros passeios foi uma excursão ao USS Pueblo, que é um antigo navio espião da Marinha Americana que foi capturado pela Coreia do Norte em 68. Oh. Esse navio virou uma atração turística. E no passeio, um dos guias era um soldado norte-coreano que deu depoimento sobre como ele capturou o navio do, entre aspas, inimigo imperialista Aham. e sobre como os 82 marinheiros estadunidenses que estavam a bordo do Pueblo passaram 11 meses sendo torturados e privados de comida antes de terem sido enviados de volta aos Estados Unidos. Caralho. E o soldado conta isso orgulhoso. O Otto falou pro Danny que ele se deu conta pela primeira vez de que ele havia entrado em território inimigo por livre e espontânea vontade. E ele ficou extremamente apreensivo e incomodado. O Danny percebeu o desconforto dele e decidiu tentar aliviar um pouco o clima fazendo umas piadelas. Sabe esse humor bem britânico? Eu sei esse humor bem Natália e Renata, que não sabe o que fazer. Isso, E daí, vou meter exato. uma Aí piada aqui que vai dar certo. E daí todo mundo fica desconfortável e você fica com aquela cara assim, hã? Hã? sim. Entendeu? Entendeu? É. E aí, pra zoar, ele começou a chamar o Otto de Imperial Enemy, ou inimigo imperialista. Tipo, e aí, inimigo imperialista? Ah, é a nossa cara fazer isso. Sim, e aí ele falou que ele ficava assim, inimigo imperialista, você quer outra cerveja? E ele falou que aos poucos o Otto foi relaxando. Mesmo que uma parte substancial da decoração da cidade de Pyongyang fosse composta por pôsteres de propaganda de mísseis norte-coreanos invadindo a Casa Branca. Ainda dá assim. tempo, gente. Não, mas eu não sei se ainda é assim, tá, gente? Isso foi em 2015, como eu falei. Uhum. Aliás, o país, eu vou falar até disso mais pra frente, mas até o ano passado, eles ainda estavam em quarentena por conta do Covid. Então, Nossa. nem esses pacotes turísticos, parece que todo mundo lá ainda tá usando máscara, ainda tá usando luva. É que é tão fechado que não chegou a informação de que não tem mais Covid agora. É meio que, sabe, o mais triste é que é meio que isso, a população é tão paranoica que eles têm medo. Ah. Não chegou, não existem mais casos, até porque eu acho que nem teve muitos casos, não sei, Não. a gente não sabe que tá, não se sabe. Mas por conta, eles estão querendo voltar a reabrir pro turismo agora. Tanto que quando você entra no site da agência de viagem que o Otto usou, eles falam que ainda não tem uma previsão para reabertura das viagens para lá. Mas bem, é só uma informação a mais. Na véspera do Ano Novo, o grupo passou algumas horas bebendo em um bar do hotel e perto da meia-noite eles se dirigiram para a praça principal de Pyongyang para celebrar a virada do ano junto com a população local. E depois eles voltaram para o hotel. E assim, um parêntese sobre esse hotel, ele é mais conhecido como, entre aspas, Alcatraz da diversão. Uau! Porque ele tá localizado em uma ilha no rio Taedong, que fica a cerca de 2 quilômetros do centro de Pyongyang. E assim, ele chama Alcatraz da diversão porque eu nunca fui para um lugar assim na minha vida, tá? Ele é um hotel de luxo que ele possui um restaurante giratório da cobertura, 4 restaurantes no segundo andar,
uma pista de boliche, uma piscina, uma barbearia, um cassino, um clube de massagem e alguns bares e buffets de comida japonesa, chinesa e coreana. Tudo no hotel. Tá. E o hotel possui 47 andares no total, só que o 5º andar é de acesso restrito a visitantes, a ponto dos elevadores do lugar não terem o botão que permita chegar ao 5º andar, o acesso é só de escada. Eita. Nesse andar ficam as dependências dos funcionários do hotel, e pra ser bem sincera, ninguém sabe o que tem direito ali. Tipo, ninguém sabe o que tem lá. Ninguém pode entrar lá, né? Gente. Alguns relatos de turistas que teriam entrado escondidos no local afirmam que existem equipamentos de vigilância usados para fiscalizar todos os ambientes do hotel, incluindo os quartos dos hóspedes. Nossa. Mas essa informação nunca foi confirmada. O que a gente sabe é que o local é decorado com vários pôsteres de propaganda. A cidade, pelo que contam, né? Ela tem muito pôster de propaganda, mas os pôsteres de propaganda da ala turística são bem diferentes dos pôsteres de propaganda para a população local. Tá. As mensagens são diferentes, a narrativa é um pouco diferente. É a diferença entre Brasil com S e Brasil com Z. Isso, exatamente. Então, é um negócio que, assim, já faz parte da história do lugar, o andar que ninguém vai. Tá. É tipo a ala da casa da Bela e a Fera, que ninguém vai, Sim. sabe? Bom, voltando pra viagem do Otto, né? Então, tinha muita coisa pra fazer no hotel. Claro. Eu não sairia do hotel, inclusive. Não, a maioria das pessoas não sai, por isso que eu reforço tanto o ponto de que mesmo que alguém que nos escute já tenha ido, você provavelmente, ninguém aqui teve a experiência de um local, que a gente Claro. saiba. Talvez, sei lá, não sei quantas pessoas no mundo têm essa experiência. Normalmente as pessoas que têm essa experiência lançam um livro ou fazem um documentário, alguma coisa assim, porque é uma coisa muito única mesmo. Então a maioria das pessoas faz o quê? Fica no hotel, de manhã ou de tarde sai para esses passeios, tipo a visitar o navio. Tem, parece que umas estátuas gigantes dos ditadores que ficam no centro, que é um ponto turístico, todo mundo vai. E, assim, antes do sol se pôr, tá todo mundo dentro do hotel, no cassino, no cinema, fazendo qualquer outra coisa. Por isso que é uma alcatraz da diversão. Sim. Ninguém sai muito dali. Sim. Até por uma questão de juízo, né? Então, depois que o grupo voltou pro hotel, o Danny foi pra pista de boliche e viu que o resto do grupo, inclusive o Otto, tinha ido pra um bar. Quando o Danny voltou pro quarto, por volta das 4:30 da manhã do dia 1º de janeiro, o Otto já estava de volta roncando. Tá. No dia seguinte, 2 de janeiro, o Otto e o Danny foram os últimos a apresentar os passaportes para embarcar no voo de volta para Pequim. Eles estavam meio de ressaca, ele falou que eles estavam um pouco mais lentos mesmo. O Danny diz que desconfiou que houvesse algo errado pelo tempo anormalmente longo que as autoridades norte-coreanas levaram para olhar os documentos deles. Ai, meu Deus. Dos dois. Até que, sem mais nem menos, o Otto foi escoltado pela polícia. Gente. Que desespero. O Danny relata, nenhuma palavra foi trocada. 2 guardas apenas apareceram, cutucaram Otto no ombro e o levaram embora. Eu ainda falei, meio brincando, meio nervoso. Bom, essa é a última vez que iremos te ver. E foi isso. Essa foi a última vez que eu estive na presença física de Otto. Ele não resistiu, ele não parecia assustado, ele apenas sorriu. Coitado. O tempo passou, nisso, o grupo ficou esperando ele dentro do avião. E ele não vinha. E a hora do embarque chegou, e ele não voltava. E o grupo começou a ficar cada vez mais tenso. Quando o avião para Hong Kong estava prestes a partir, um oficial entrou e anunciou que o Otto estava muito doente e que tinha sido levado para um hospital. O que não fazia sentido nenhum, Claro porque eles que tinham não. acabado de vê-lo, ele estava meio de ressaca, mas ele estava perfeitamente bem. Claro. Mais tarde, a Korea Central News Agency, que é a emissora estatal de notícias do país, comunicou que o Otto tinha sido detido por um ato hostil contra o Estado, sem especificar quais eram as acusações contra ele. Ao ser procurada, a Young Pioneer, que é a agência de viagens, né, que eu comentei, os lugares que sua mãe não quer que você visite,
falou em um statement para Reuters que a causa para a prisão foi um, entre aspas, incidente no Yangakado Hotel. Ai, gente, desculpa, eu falei que o voo para Hong Kong estava prestes a partir, mas era tipo, ele ia fazer uma escala em Pequim, que era onde o avião parava, e depois ia para Hong Kong, tá? Só para vocês saberem, mas isso não tem, é só um detalhe. 6 semanas depois dele ser detido no aeroporto, em 29 de fevereiro de 2016, o Otto veio a público e leu um statement preparado para ele, no qual ele confessava ter roubado um pôster com os dizeres "Vamos nos amar fortemente com o patriotismo de Kim Jong-II", de uma área restrita para os funcionários localizada no 5º andar do hotel, o que no país é considerado um crime grave. Nossa, gente. Calma. Nessa confissão, o Otto alegou também que ele roubou o pôster a mando de uma igreja metodista de sua cidade natal e da Z Society, uma sociedade secreta a qual ele, segundo ele nesse depoimento, desejava se afiliar. Ambas as quais, a igreja e a Z Society, seriam afiliadas à CIA. Sim, é bem comum. É bem comum. Igreja Metodista e a CIA. Juntas, unidas, por um bem comum. Principalmente quando você é judeu. Exato. Segundo ele, entre aspas, esse é um trecho do statement dele traduzido, tá? O objetivo da minha tarefa era prejudicar a motivação e a ética de trabalho do povo coreano. Ana. Essa confissão bizarra viria a ser publicada na revista Time, que a chamou de fantasiosa e implausível. Claro. Vale reforçar, tá? Eu sei que não precisa, mas precisa, que tanto a igreja mencionada quanto a Z Society negaram todo e qualquer envolvimento com esse incidente. E uma matéria publicada no The New York Times alega que a natureza improvável dos detalhes sugeria que o roteiro havia sido escrito pelos interrogadores norte-coreanos do Sr. Warmbier. Vale ressaltar também, como eu falei, que o Otto não era cristão metodista, ele era praticante do judaísmo, o que torna essa versão ainda mais inverossímil. Sim. Até onde a gente sabe, ele optou por seguir a religião da mãe, ele não tinha, obviamente, o pai dele, eu acredito que era metodista, eles tinham algumas relações e tal, mas ele não era um frequentador da igreja, ele não tinha uma relação próxima, não faz sentido, sabe? Então, enquanto tudo isso acontecia na Coreia do Norte, a família do Otto se mobilizava nos Estados Unidos para garantir a extradição dele de volta para casa. Claro. Assim que eles ficaram sabendo que o Otto não conseguiu embarcar para Pequim, a família dele era tão bem relacionada que eles foram direto para o Departamento de Estado dos Estados Unidos reportando o incidente. Eu separei aqui um trecho de um artigo da revista GQ que eles fizeram uma matéria bem legal, bem completa e tal, sobretudo, que retrata como foi esse momento, para vocês terem uma ideia, do tamanho da treta. Quando Robert King foi trabalhar no Departamento de Estado em 2 de janeiro de 2016, durante o governo Obama, ele esperava um dia entediante, lendo e-mails acumulados durante os feriados. Em vez disso, uma situação de alerta vermelho o confrontou. O primeiro pensamento de King foi: ai não, outro americano não. Durante seus 7 anos como enviado especial para questões de direitos humanos da Coreia do Norte, King ajudou a supervisionar a libertação segura de mais de 1 dúzia de americanos presos, então ele sabia o que aconteceria. Primeiro, Otto seria forçado a confessar terminado o regime, e fitas desse discurso seriam usadas como propaganda doméstica para convencer os norte-coreanos de que os Estados Unidos buscavam destruí-los. Em seguida, Otto provavelmente seria preso e sua liberdade usada como moeda de troca pelos norte-coreanos para extrair uma visita de um alto dignatário americano ou concessões em negociações nucleares ou de sanções. Em reuniões com a família, King alertou os Warmbiers para esperarem uma maratona e não uma corrida de velocidade. Ele também recomendou que se mantivessem em silêncio para evitar antagonizar o regime imprevisível. Ele pôde oferecer-lhes poucas garantias, explicando: não tínhamos 100% de certeza de onde Otto estava ou o que havia acontecido com ele, já que os Estados Unidos têm escassos recursos de inteligência na Coreia do Norte. Os Warmbiers ficaram frustrados porque a nação mais poderosa do mundo não podia tomar medidas mais diretas e imediatas para ajudar seu filho. Sim.
E daí vem um pouco dessa arrogância americana, né? De que você É. acha, eu sou americano. Como que isso acontece comigo? Filho, não é. O mundo não é seu quintal. Mas isso é muito peculiar, porque, sabe, teve o caso do brasileiro que foi condenado à morte na Indonésia, né? Sim. Por tráfico e tal. Não tá diretamente relacionado, mas da mesma forma, eu ouvi uma vez uma entrevista com o diretor do documentário, que era amigo pessoal desse cara. Ele conta que até o último dia o cara achava, eles não vão fazer isso comigo, imagina, eu sou brasileiro. Ah, Tipo, brasileiro é gente boa. todo mundo gosta do Tipo, Brasil. é isso. Não. Eu acho que a gente que vem de países maiores, eu acho que brasileiro talvez nem tanto, porque a gente tá meio que acostumado a sofrer enquanto brasileiro, né? Então, eu acho que os Estados Unidos se apega muito na ideia de que eles são todo-poderoso. Isso é De verdade. que eles Isso é são verdade. os líderes do mundo livre. Sim, é verdade. E de que eles são o melhor país do mundo e os mais potentes e blá blá blá. Sim. E daí eles chegam no mundo, no resto do mundo, e vê que a vida não é um morango. É verdade, O isso é verdade. brasileiro, ele sabe que o Brasil não é nada, mas ele sabe que a gente é gostado do mundo inteiro. Todo mundo gosta do Pelé, todo mundo É que gosta do o brasileiro Neymar. A gente tá acostumado a levar todo mundo na lábia, porque todo mundo acha a gente bonitinho, legal, entendeu? Paz e amor. E daí você fala, não, eles não vão fazer isso comigo. Daí você acha que a vida é um morango porque todo mundo gosta de você, mas não é Você assim. acha que alguém vai dar um jeito. As coisas que você vai se perguntar, não, isso não faz sentido. Alguém tem que dar um jeito. Alguém vai falar com Vai dar alguém. um jeitinho porque a gente é amigo de todo mundo. A gente é parça de todo mundo. Eu não fiz nada. Então. Alguém vai dar um jeito. Como se sua avó viesse do Brasil lá falar, não, menino bom. E, tipo, ele era um Isso menino fosse bom, sabe? resolver. Eu acho que ele não... quem tá acostumado a esse tipo de coisa acontecer, sabe? Não, É um negócio, terrível. assim... É uma história de terror. É uma situação terrível, gente. Uma situação terrível era uma pra viagem de todo ano mundo. novo. É uma sabe? situação terrível pra todo mundo. É tão triste, meu Deus do céu. É. E saber que tem gente que ainda tolera esse tipo de coisa, Pois sabe? é. Que ainda relativiza esse tipo de coisa e acha que é normal, acha que é ok, Mas, acha que tem que voltar. Eu nem sabia, eu achei... isso também é uma parte que eu acho esse caso tão fascinante. Eu não tinha ideia de que o regime norte-coreano meio que segurava alguns turistas como moeda de troca para concessões econômicas e para ter certas vantagens diplomáticas. Eu não sabia que isso... Eu não tinha ideia que isso acontecia. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. Exato. Sim. É óbvio, Sim. porque eles não têm outra moeda. Sim. Eu achei muito... É uma coisa que realmente nunca tinha me ocorrido. Eles têm a ameaça de armas nucleares, que a gente não sabe quais são, porque tudo é fechado. Ninguém sabe direito o que eles têm, então pode ser só uma ameaça. E eles têm turista, eles têm alguma coisa, né, tipo, agora fazer nem mal para as turista pessoas. tem, né, porque agora tá fechado. Agora eu não tem, sei se já reabriu, tá, gente, mas quando eu fiz esse roteiro tava fechado ainda. Tava se falando em uma reabertura, mas ainda tava fechado. Então nem o turismo, nem a receita do turismo eles estão tendo, né? Com um hotel daquele tamanho para sustentar, né? Enfim. Logo depois da prisão do Otto ser anunciada e dele ler aquele statement bizarro em fevereiro, né? Aquelas 6 semanas depois, eu nem imagino que eles devem ter passado nessas 6 semanas. Nossa Senhora. Mas meio que eles deram o tempo do Departamento de Estado trabalhar como eles tinham sido instruídos até que a prisão dele foi oficializada e que ele leu aquilo que não fazia sentido nenhum, quando ficou muito óbvio pra eles que ele tava, tipo... Ele não só estava em risco, como já ficou meio óbvio quando ele não voltou, mas ele estava sendo coagido a ler confissões falsas, ele sabendo como ele era e sabendo que não era uma coisa que ele faria de bom grado, a não ser que ele tivesse em risco. A família dele decidiu contatar ninguém mais, ninguém menos que o governador do estado de Ohio na época, o John Kasich, que colocou eles em contato com o Bill Richardson, que é ex-governador do Novo México e embaixador das Nações Unidas, que na época liderava uma fundação especializada na chamada diplomacia marginal, que eram negociações paralelas para libertar reféns estadunidenses de regimes hostis ou organizações criminosas. Olha isso, tem que se formar uma negociação paralela por conta da tensão, do nível de tensão das relações entre os governos.
O Richardson já tinha ajudado a libertar vários americanos da Coreia do Norte e, consequentemente, ele tinha um relacionamento forte com o que é conhecido no mundo diplomático como o Canal de Nova York, que é o nome dado aos representantes norte-coreanos na sede das Nações Unidas em Manhattan, que Ok. frequentemente atuam como intermediários não oficiais entre Washington e Pyongyang. Essas pessoas são meio que a única... Hoje, né? Hoje não sei, né? Mas naquela época, o chamado Canal de Nova York é uma das únicas ligações que a Coreia do Norte tem com o resto do mundo. Eu nem sabia que existia. Ninguém meio que sabe, porque eles não são oficiais, eles são só representantes nas Nações Unidas, mas Aham. o trabalho de negociação por fora não é oficial. Eles são convidados para ir num jantar, para ir numa ópera e rolam conversas. Nossa, que loucura. É um mundo totalmente novo, assim. Eu conheci muita coisa que eu não tinha ideia com esse roteiro. Enquanto isso, na Coreia do Norte, o julgamento do Otto Warmbier aconteceu em 16 de março de 2016. Ele foi acusado de subversão sob o artigo 60 do Código Penal norte-coreano. E, segundo a promotoria, o crime fora cometido, entre aspas, de acordo com a política hostil do governo dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte, numa tentativa de prejudicar a unidade de seu povo após entrar no país como turista. Nossa, gente. Como evidências contra o Otto, havia imagens de uma das câmeras de segurança do 5º andar que mostravam uma figura entrando no local pelas escadas de incêndio e tentando arrancar um pôster da parede. Gente, eu vou postar essas imagens, eu vou te mandar agora, porque eu sei que você está curiosa. Gente, vocês vão ver essas imagens no nosso Instagram Mas e no nosso claramente é YouTube. ele. Claramente, assim. Só pode ser duas pessoas. Ele ou os outros 7 bilhões de pessoas do mundo. Pois é, gente, vejam o que vocês acham e fala pra gente nos comentários. A segunda evidência apresentada foi o depoimento de um funcionário que encontrou o pôster no chão, que disse o seguinte: quando eu saí para trabalhar, tudo estava normal, mas quando voltei, achei que alguém tivesse deliberadamente tirado o slogan da parede. Então, mobilizei a segurança para prevenir o dano e reportei o incidente às autoridades. Sim. Ele não viu ninguém. Deus nos perdoe, né? Deus nos perdoe se um pôster cair no chão. Ele não viu ninguém. Quando ele chegou, o pôster já estava no chão. Então, ele não foi uma testemunha que viu Claro. nada acontecendo, né? A terceira e última evidência da promotoria foi o depoimento do próprio Otto, que se declarou culpado e implorou por perdão. Nossa, gente. Eu nunca Aí eu vou pegar o que ele falou, tá? Aspas exatamente do julgamento. Ai. Eu nunca deveria ter me deixado seduzir pela administração dos Estados Unidos a cometer um crime nesse país. Desejo que a administração dos Estados Unidos nunca mais manipule pessoas como eu para que cometam crimes contra países estrangeiros. Imploro-vos, povo e governo da República Popular Democrática da Coreia, que me perdoem. Por favor, tomei a pior decisão da minha vida, mas sou apenas humano. Imploro que encontrem em seus corações a força para me perdoar e me permitir voltar para casa, para minha família. E, gente, como a gente comenta mais cedo, né, esse momento, essa confissão, ela é usada como propaganda, então foi um momento extremamente fotografado, e a foto que eu comentei que me partiu o coração é a foto dele implorando clemência Ai, gente. para o governo. Qual que é a foto? É uma foto muito marcante, porque... Eu vou te mandar a foto. Meu Deus do céu. Essa foto ela é muito marcante, porque é ele olhando para o céu, implorando perdão com a foto dos ditadores atrás, sabe? Essa é a foto que eu vi a primeira vez, a foto que me fez conhecer esse caso e tal, e atrás. Vai ser a primeira foto que eu vou colocar quando esse episódio sair, pra vocês verem e tal. É uma foto que assim Nossa, gente, que desespero. Que tristeza. Me corta o coração esse caso, assim, de verdade. O julgamento todo levou cerca de 1 hora, e apesar de ter feito exatamente o que era esperado dele, o Otto foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados. 1 hora de julgamento. Foi um julgamento simbólico. Foi basicamente um julgamento para, como eles comentam na matéria da GQ, um julgamento para eles terem as filmagens, para eles poderem usar em propaganda para confirmar para a população que os Estados Unidos estão tentando sabotá-los, invadi-los e etc. Sim. Então, esse era o intuito do julgamento.
sabiam que era um menino rico, um menino viajado, que ele era um Ai, refém meu valioso. Deus. Ah, Não é qualquer pessoa, né? Que os pais têm o contato do governador do do estado que eles governador, moram. exato. De volta aos Estados Unidos, tanto o Departamento de Estado quanto o Bill Richardson continuavam seus esforços no sentido de conseguir um acordo de extradição para o Otto, cada um usando seus próprios meios, eram esforços paralelos. Em setembro daquele mesmo ano, o Richardson conseguiu o apoio da Casa Branca para organizar uma viagem a Pyongyang com o intuito de negociar a libertação do Otto, em troca de ajuda humanitária privada para o governo norte-coreano. Então ele conseguiu um doador, tipo... Não sei nem se não foi dos pais, a gente não sabe de onde viria esse dinheiro. Tá. Se é um fundo da própria organização, se foi um doador anônimo, não se diz de onde, mas eles estavam oferecendo recursos privados. Por ser considerado ele mesmo um alvo, por ter sido governador de um estado americano, o Bill Richardson não pôde ir pessoalmente, porque tinha um risco muito grande dele não conseguir sair. Sim. Deles inventarem alguma coisa. Algum shenanigan e ter que ficar lá. Então ele mandou o senior advisor dele, um homem chamado Mickey Bergman, para representá-lo na viagem. O Bergman conseguiu uma reunião com o vice-ministro, onde ele não só não conseguiu acordo nenhum, como nem mesmo teve autorização para visitar o Otto para confirmar que ele estava bem e com saúde. Na opinião dele, o Bergman disse em uma entrevista acreditar que o país estava esperando os resultados das eleições estadunidenses antes de tomar uma posição. Os Estados Unidos estavam em eleição. As impressões do Bergman se revelaram verdadeiras quando, logo depois da vitória do Donald Trump, em 2017, uma delegação da Coreia do Norte agendou uma visita para os Estados Unidos para discutir o caso do Otto e outros assuntos. Entretanto, nesse meio tempo, entre essa visita ser agendada e a visita acontecer de fato, né? O Kim Jong-un orquestrou o assassinato do meio-irmão dele com uma arma química no aeroporto. Eu não sei se vocês viram, a gente comentou esse caso numa live que a gente fez ano passado. Sim, da menina, verdade. Da menina que... Gente, resumindo muito, tá? Pra quem não pegou, porque a gente acabou de começar a fazer live, foi um teste mesmo. Era uma moça, ela não era da Coreia, ela era uma moça de outro país, acho que ela era de Kuala Lumpur, da Malásia. E ela foi contratada por uma empresa supostamente japonesa para fazer pegadinhas. Eles falavam que eles tinham um canal no YouTube muito famoso no Japão de pranks. E ela foi chamada para fazer uma prank que ela fala que ela não entendeu muito, que ela tinha que basicamente passar correndo nas pessoas, perto de certas pessoas e espirrar um perfume na cara delas. E aí dia falaram pra ela que ela ia ter que fazer isso no aeroporto. Ela fez isso várias vezes. Ela ficou semanas ganhando bastante dinheiro pro padrão de vida dela, né? Eu acho que era $100 por semana, alguma coisa assim. Então ela achava que ela estava sendo uma youtuber, só que ela não via os vídeos dela porque era no Japão e ela não entendia japonês, mas tudo bem que o dinheiro estava entrando. Então ela não entendia a graça da piada, mas ela achava que podia ser tipo um meme, uma coisa que ela não pegava por uma questão cultural. Então, depois dela fazer isso em várias pessoas diferentes, pediram para ela fazer isso no aeroporto. E iria ser ela e outra menina. Cada uma vinha de um lado, cada uma ia espirrar um perfume na cara de uma pessoa combinada e elas iam embora. Ela fez isso, ela esperou no ponto de encontro para buscarem ela, ninguém foi buscá-la e ela descobriu que, sem perceber, ela tinha participado do assassinato do irmão do Kim Jong-un. E aí foi toda uma treta, foi uma treta para ela conseguir ser inocentada. E aí, nisso os caras que ela achava que eram do Japão, na verdade eram agentes secretos da Coreia do Norte. E eles tinham orquestrado uma forma de matar o irmão do Kim Jong-un, que ele considerava um risco para o governo dele, de um jeito que ele não esperava, porque eram duas meninas novas, completamente inofensivas, que nem sabiam o que estavam fazendo, sabe? Ele estava no aeroporto para sair da Ásia, assim, para fugir, porque ele sabia que ele estava em risco. Então ele estava meio em alerta, né? Ele faleceu no aeroporto mesmo, foi uma coisa horrível, assim. Foi pesado. Foi. Enfim, então isso aconteceu, os Estados Unidos condenaram o ataque, o Kim Jong-un ficou puto e cancelou a visita.
Com a troca de governos, o Robert King, que foi o cara que atendeu a ligação sendo informado do estado do Otto, né? Ele se aposentou e no lugar dele assumiu um homem chamado Joseph Young, que também passou a negociar a libertação do Otto com o canal de Nova York. Em abril de 2017, o Young viajou para a Noruega em uma missão extraoficial, onde ele conseguiu uma reunião com oficiais norte-coreanos em que foi combinado que o embaixador da Suécia poderia visitar o Otto e 3 outros norte-americanos presos na Coreia do Norte para testar o bem-estar deles. Sim. No dia da visita, o diplomata sueco teve acesso a um único prisioneiro dos 4 que foram combinados e não era o Otto. Puta. Em junho daquele mesmo ano, 2017, o Yoon foi surpreendido com uma ligação de um emissário norte-coreano pedindo uma reunião urgente em nome do canal de Nova York. Nesse encontro, ele foi informado de que o Otto estava em coma. Puta que me pariu, velho. Sobre isso ele conta: eu estava completamente chocado. Voltei imediatamente e reportei essa informação ao secretário de Estado, e nós determinamos que precisávamos tirar ele e os outros prisioneiros dali o mais rápido possível, e que eu deveria contatar Pyongyang e avisar que estaria ali assim que possível. Os norte-coreanos disseram que poderíamos mandar uma delegação para ver Otto, mas que teríamos que discutir algumas das condições para tirá-lo dali uma vez que chegássemos. A gente não sabe que condições foram postas, nem o que foi negociado, mas a gente sabe que a libertação do Otto Warmbier foi anunciada em 13 de junho de 2017, 17 meses depois da detenção dele. De acordo com as autoridades norte-coreanas, o Otto ficou parcialmente paralisado ao contrair botulismo na prisão, cerca de 1 mês depois da condenação, e entrou em coma depois de tomar remédios para dormir. Botulismo, gente, é um tipo de intoxicação causada pela bactéria Clostridium. Clostridium botulinum, que produz uma toxina que ataca o sistema nervoso causando paralisia. É essa toxina, inclusive, que é usada no Botox, que remove rugas ao paralisar os músculos do rosto, né? Assim que a data da chegada do Otto foi anunciada, o Fred e a Cindy, os pais dele, né, divulgaram o seguinte statement: Otto deixou a Coreia do Norte. Ele está em um voo medevac a caminho de casa. Infelizmente, ele está em coma e fomos informados de que ele está nesse estado desde março de 2016. Soubemos disso há apenas uma semana. Queremos que o mundo saiba como nós e nosso filho fomos brutalizados e aterrorizados pelo regime pária da Coreia do Norte. Somos muito gratos por ele finalmente estar com pessoas que o amam. O resgate do Otto foi feito pelo Joseph Young, né, que era quem estava à frente das negociações pelo Departamento de Estado, um diplomata cuja identidade não foi revelada, tipo, ele nunca saberemos quem foi. E um homem chamado Michael Fluekrieger, de 67 anos, diretor médico de uma equipe de ambulâncias aéreas especializada em transportar americanos contaminados com ebola da África para serem tratados nos Estados Unidos. O Michael, você imagina, o cara especializado em trazer gente com ebola, ele decidiu ir ele mesmo para Pyongyang porque ele decidiu que ele não podia pedir a nenhum dos subordinados dele que fizesse uma viagem arriscada como aquela. Claro. Ele sabia que tinha um risco dele não voltar e ele achou melhor. E ele falou: não consigo pedir isso pra ninguém. Eu consigo pedir para você ir num país e estar em contato com um paciente de ebola, mas eu não consigo pedir para você ir para a Coreia do Norte. Exatamente. Quando eles chegaram ao Hospital da Amizade, olha o nome do hospital, Hospital da Amizade. Ironia, assim, a gente vê por aqui. Onde o Otto estava internado, eles foram recebidos por 2 médicos que deram detalhes sobre o quadro clínico do Otto, com base em prontuários e exames. O Fluekrieger passou cerca de 1 hora examinando o Otto e foi pedido que ele assinasse um relatório confirmando que o Otto havia sido bem tratado enquanto estava naquele hospital. E sobre isso, o Fluekrieger conta: eu estava disposto a forjar um relatório contanto que isso significasse que nós poderíamos tirá-lo de lá. Mas no fim das contas, mesmo que a infraestrutura do hospital fosse muito precária, ele de fato foi bem cuidado e eu não precisei mentir. Ele estava bem nutrido e não tinha nem mesmo escaras, o que é algo difícil de se conseguir em pacientes comatosos, mesmo em hospitais ocidentais mais sofisticados. Sim.
finalmente o Otto voltava para casa. Para falar sobre o momento do reencontro, eu vou ler mais um trecho do artigo da revista GQ sobre o qual eu comentei mais cedo. Eu estou usando essa fonte porque eles tiveram contato direto com as pessoas envolvidas, então não existe uma fonte melhor para a gente saber como esse momento aconteceu, né? Aham. Na metade da escada do avião, acima do zumbido dos motores ainda em funcionamento, Fred disse mais tarde que ouviu um uivo gutural desumano e se perguntou o que seria. Mas ao entrar na cabine abarrotada de equipamentos médicos, encontrou a fonte. Otto, amarrado a uma maca, se sacudindo violentamente contra as amarras e gemendo. Cindy estava preparada para encontrar seu filho diferente, mas não esperava por isso. Os braços e as pernas de Otto estavam totalmente deformados, segundo seus pais. Seus cachos castanhos e ondulados haviam sido raspados. Um tubo de alimentação se infiltrava em suas narinas. Parecia que alguém tinha pegado um alicate e rearranjado seus dentes inferiores, disse Fred. Segundo Cindy, a irmã de Otto fugiu do avião gritando ao se deparar com o irmão naquele estado, e Cindy correu atrás dela. Fred se aproximou do filho e o abraçou. Os olhos de Otto permaneceram arregalados e vazios. Fred disse a Otto que sentia saudades e que estava muito feliz por tê-lo em casa, mas o lamento alienígena de Otto continuou, impossível de confortar. Fiquei até arrepiado. Gente, é uma história horrível. Assim, Nossa, gente. É um filme de terror. Que horror. É um filme de terror. É um negócio, assim, que, tipo... me faltam palavras pra explicar o tamanho da injustiça e da violência de graça. De graça. É surreal que isso exista. É surreal que isso exista, é isso. Ele foi imediatamente levado para o Cincinnati Medical Center, onde uma equipe médica tentou determinar as causas do coma e se havia sinais de recuperação. De acordo com o relatório produzido por essa equipe, o Otto estava em um estado de vigília sem resposta, comumente conhecido como estado vegetativo persistente. Ele era capaz de respirar sozinho e piscar os olhos, mas não mostrava nenhum sinal de consciência de seu ambiente, como compreensão da linguagem ou realização de movimentos propositais. Um dos diretores que compunha, essa equipe afirmou que o Otto recebeu bons cuidados médicos no hospital em Pyongyang. Então, a gente tem 2 profissionais médicos diferentes falando que no hospital ele não sofreu maus tratos. Sim, foi o que aconteceu antes. Então, durante o processo de soltura do Otto, seus registros médicos na Coreia do Norte foram entregues à equipe de Cincinnati, e 2 tomografias realizadas em abril e julho de 2016 revelaram extensa perda de tecido em todo o cérebro, consistente com o evento cardiopulmonar que causou a privação de oxigênio no cérebro. Os médicos disseram que não sabiam o que poderia ter causado a parada cardíaca, se é que ela ocorreu, mas que ela poderia ser desencadeada por uma parada respiratória. Um especialista em terapia neurointensiva do hospital afirmou que não tinha evidências de botulismo. Os médicos não encontraram evidência de abuso físico ou tortura, tá? As tomografias do pescoço e da cabeça estavam normais, exceto pela lesão cerebral. Eles também falaram que não viram nenhum sinal de cura ou fraturas previamente curadas. E no relatório deles, eles dizem que eles acreditam que para alguém que estava acamado por mais de 1 ano, seu corpo estava em excelentes condições, sua pele estava em excelentes condições. E, muito embora os médicos de Cincinnati não tenham encontrado evidências de botulismo, outros neurologistas comentaram que por conta do tempo entre o incidente supostamente acontecer e ele voltar aos Estados Unidos, a gente não pode descartar a possibilidade dele ter contraído a doença e se recuperado. Há quem considere a hipótese de que ele tenha ficado com botulismo e isso, somado ao estado de desespero em que ele estava e pelo tempo que ele estava lá, ele pode ter tentado tomar remédio para dormir a mais e que o remédio para dormir pode ter combinado com a paralisia causada pelo botulismo e feito com que o pulmão dele começasse a não funcionar muito bem e que ele acabasse se sufocando com o próprio vômito. Tá. Tem quem considere essa possibilidade. Por que ele tinha acesso a remédio para dormir?
Não sei. Na cadeia. Então, ninguém sabe. Porque Mas na cadeia, em qualquer lugar do mundo, se você tá na cadeia, você tá sob a responsabilidade do Estado. O que sim, acontece com você é a responsabilidade do Estado. tal, Por que alguém na cadeia tem remédio pra dormir? É porque na declaração que o próprio governo da Coreia deu, é dito que ele tomou remédio pra dormir. Eu fico Então, por quê? pensando, porque, por exemplo, no caso do Vampiro de Sacramento que a gente fez, ele se matou na cadeia juntando, né? Ele recebia um comprimido por dia, ele juntou vários e fez o que fez. A gente não sabe. Aí que tá. É muito. É bizarro, Não tem porque como saber, né? não tem como saber. Pode ser até uma consequência do botulismo. Ah, De repente, sei lá, o botulismo. Ele podia só estar tomando, de repente, um calmante, alguma coisa assim, que reagiu com o botulismo e ele não sabia. Não tem como a gente saber, né? tem razão. Tem a possibilidade, que eu inclusive considero a mais provável, tá? De que ele tivesse tendo problema pra dormir por conta da doença e por ele estar preso na Coreia do Norte, né? E ele pode ter tido uma interação medicamentosa sem nem saber que ele estava correndo risco. Qualquer que seja o cenário, né? São só hipóteses e muito provavelmente a gente nunca vai saber o que aconteceu de fato naquela cela. 2 dias depois do seu retorno aos Estados Unidos, o Otto apresentou uma febre de 40 graus, que, segundo os médicos dele, poderia ser sinal de um coágulo no pulmão, pneumonia, sepse ou falência renal. Depois de uma conversa com uma junta médica que afirmou aos Wormbeer que o Otto nunca mais iria acordar, seus pais pediram que seu tubo de alimentação fosse retirado. O Otto Wormbeer morreu no hospital às 2h20 da tarde do dia 19 de julho de 2007, aos 22 anos. 22 anos. O funeral dele aconteceu em 22 de junho, na Wyoming High School, da onde ele saiu cheio de sonhos e planos há pouco mais de 4 anos, né? Ele estava formado há 4 anos do colegial. Gente. Fazia 4 anos que ele tinha feito aquele discurso do The Office sobre os anos dourados, né? 2.500 pessoas compareceram ao funeral dele e os alunos da escola amarraram fitas em cada árvore e poste ao longo da rota de cerca de 5 quilômetros entre a escola e o cemitério Oak Hill, em Glendale, onde ele foi sepultado. E, gente, esse incidente foi o mais perto que os Estados Unidos e a Coreia do Norte chegaram de entrar novamente em guerra nos últimos anos. O país foi abertamente acusado de assassinato pelo então presidente Donald Trump, que tweetou que o Otto foi, entre aspas, torturado além do imaginável pela Coreia do Norte. Essa informação chegou a ser negada, inclusive, pelo legista que examinou o Otto depois da morte dele, tá? Então, a gente tem 3 médicos afirmando que ele não foi torturado. Em resposta às alegações do Trump, um porta-voz da Coreia do Norte disse em um comunicado para a Agência Central de Notícias da Coreia: embora nós não tivéssemos qualquer razão para mostrar misericórdia a tal criminoso do Estado inimigo, fornecemos-lhe tratamento médico e cuidados com toda sinceridade numa base humanitária até seu regresso aos Estados Unidos, tendo em vista que seu estado de saúde piorou. Nesse comunicado, o porta-voz também afirmou que a Coreia do Norte foi a maior vítima da morte do Otto e que tudo se tratava de uma grande campanha de difamação estadunidense. Ah, tá, Coreia, obrigada. Senta lá. Pois é. Em julho de 2017, o governo dos Estados Unidos proibiu cidadãos americanos de visitarem a Coreia do Norte. Essa proibição segue em vigor até hoje, tá, gente? A gente está gravando esse episódio em outubro de 2025. No site do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o seguinte anúncio é exibido na seção de viagens para o exterior: não viaje para a Coreia do Norte devido ao sério risco contínuo de prisão e detenção prolongada de cidadãos dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos é incapaz de fornecer serviços de emergência a cidadãos americanos na Coreia do Norte. Em novembro daquele mesmo ano, 2017, o Departamento de Estado americano recolocou a Coreia do Norte em sua lista de estados que financiam o terrorismo. E o Otto foi citado pelo Trump a justificar essa decisão. Ainda assim, esse não foi o último incidente internacional envolvendo um turista estadunidense na Coreia do Norte. Um ano depois, em 2018, um homem de 60 anos do Michigan, chamado Bruce Leon Lawrence, foi capturado na zona desmilitarizada que separava as Coreias do Norte e do Sul, ao tentar entrar na Coreia do Norte pela China,
Olha a ideia de jirico. Sim. Sim. Piora. O Ao Otto se- ainda foi tudo bonitinho, com direitinho, pela uma lei, excursão, com com visto. curiosidade, com respeito, com visto. Agora esse Nerso Sim. vai pelo meio do mato. Na zona desmilitarizada entre as duas Coreias. Que é um dos lugares mais perigosos pra você estar hoje em dia. É uma ideia de jirico que não tem, sabe? Não dá E pra te calma. defender, amiga. Calma que piora. Porque, ao ser pego, ele teria dito aos investigadores da Coreia que acreditava que sua visita ajudaria a aliviar as tensões geopolíticas entre os dois países. Sim, ele é Jesus. Que autoestima da porra, né? Imagina. Um dia chegaremos lá. Ele foi libertado cerca de um mês depois de ser detido. Já em 2023... A Coreia, mano, esse cara é tão louco Vai que não embora. vale nada. Ninguém vai fazer nada pra ter ele de volta. Já em 2023, o soldado raso Travis King foi detido ao entrar no país intencionalmente pela fronteira com a Coreia do Sul sem autorização. Ele foi detido em solo norte-coreano por 2 meses e libertado em setembro daquele mesmo ano. É um desejo de morte muito grande, sabe? Já nos Estados Unidos, ele foi novamente preso e julgado em um tribunal militar por deserção, se declarou culpado, foi condenado a 1 ano de confinamento e uma dispensa desonrosa. Ele desertou mesmo. Uhum. A Coreia do Norte segue fechada para o turismo desde a pandemia de Covid, né? Lá, as rígidas medidas sanitárias de uso de máscaras e checagem de temperatura em ambientes públicos seguem em vigor até hoje. Em fevereiro desse ano, o país anunciou que planeja reabrir suas portas para o turismo ocidental em breve, mas essa abertura ainda não aconteceu. E essa é a história tristíssima e, na minha opinião, assustadora do Otto Warmbier, gente, que é o que me deixa mais... É um negócio que podia acontecer com qualquer pessoa. A gente nem sabe se foi ele que pegou o pôster ou não. É pelo que conta... Claro que não. É claro que não. Ele tava cabreiro já. Desde o primeiro dia ele falou, caraca, fiz uma merda. Não foi ele. Aquela imagem pode ser de ou ele ou 7 outros bilhões de pessoas. 8 então, bilhões eu de fico pessoas. pensando até em alguém do próprio grupo, sabe? Tipo, claro. Porque a gente fala zoando, mas realmente, tipo, pra quem vê de fora, esses homens são meio parecidos entre eles, né? Tipo, várias pessoas brancas, altas, todos vestidos meio parecidos. Tinham outros estadunidenses no grupo, não era só ele, sabe? Ele pode muito bem ter sido confundido com outro membro da excursão. Ou sei lá, ou às vezes até foi ele, era um moleque também, não é porque ele parecia ser uma pessoa boa que ele é isento. Mas eu não acho, porque ele já tava com medo. Eu também acho que não, Ele já tem tava razão. cabreiro. E ele foi todo bonitinho, direitinho no respeito. É verdade. Como ele ia com todas as outras culturas, porque ele não era um cara que tava lá festando. Sim. Ele foi pra conhecer, ele foi no respeito. Isso é verdade. Então pode ter sido algum outro americano, mas ele não foi. Eu não acho que tenha sido ninguém do grupo, eu acho que isso daí foi uma coisa do governo, que eles já usam, sabe, tipo uma imagem pré-gravada e falam, ó, foi ele. Pode ser, não tinha nem pensado Esse nisso, é um verdade. crime, é tipo, pode ser qualquer tipo, eles têm uma imagem pré-gravada, eles seguram uma pessoa X e falam, porque foi ele, ó. Essa é a prova que a gente tem contra ele. Mas isso pode ter sido adulterado, pode ser qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ser alguém que trabalha no hotel fazendo figuração. Minha voz tá acabando, eu preciso parar de militar. Eu fico pensando se não foi, tipo, se não foi coincidência, tipo, se não foi só porque ele era o último a entrar no avião, sabe? Eles iam pegar qualquer pessoa pra acusar. E não pegaram a última... Foi até randômico. Eles só precisavam de uma presa, né? Eles só precisavam de alguém. De uma isca para os Estados Unidos. Péssimo. Nossa, gente, que tristeza. Eu ri, eu chorei. Eu fiquei puta. Perdi a voz. É muito triste, muito triste. Mas eu adorei o roteiro. Ai, que bom. Espero que vocês tenham gostado, Eu adoro gente. gravar com você. Eu também. Fico Mesmo até mais quando você me memorado. conta essas histórias terríveis. Nossa, não, é muito triste esse negócio. A foto fica... É uma foto que, às vezes, quando eu tô sem conseguir dormir, às vezes ela me vem na cabeça, sabe? É um negócio que assim, é muito marcante pra mim. Principalmente quando você vê... É uma coisa que até o Lazy Masquerade fala no vídeo, né? Tipo, você vê a foto dele implorando, você já sabendo que ele tá implorando em vão, sabe? É muito... Bom, gente, depois eu quero saber a opinião de vocês. Essa foto eu vou colocar
no nosso Instagram, junto com o vídeo dele. Me conta o que vocês acham, quero opinião, quero saber se vocês fariam esses, não para a Coreia do Norte, ninguém na Coreia do Norte, mas se vocês fariam esses passeios diferentes, de lugares que estão meio que fora dos roteiros e tal. Conta pra gente, porque... E eu acho que, assim, fica... Pra gente que viaja bastante, Fico alerta. fico alerta. Tem alguns Às vezes lugares... você vai na maior boa intenção, no respeito, faz tudo direitinho, só que tem forças que operam no mundo que são maiores que você. Sim, e com isso a gente não tá querendo dizer que a culpa foi dele. Não, tá, Não, gente? claro É que não. totalmente aleatório, coitado. O menino não fez nada de errado, tipo, pelo que a gente ouve dele, ele não fez nada de errado na vida dele, né? Ele tinha todo um futuro pela frente e Mas é tal. o que eu tô falando, são forças que são maiores do que Sim, você. é isso. Os Estados Unidos têm muitos inimigos, e com razão. E a Sim. Coreia não é uma pessoa. A Coreia não é um inimigo estável. Não, e assim, são coisas tão aleatórias, porque, vê, por exemplo, lembra do caso que a gente fez não tem muito tempo do Lars Mittank? Sim. Ele não tinha nem a questão diplomática envolvida, ele era só um cara, gente como a gente, de férias, a gente não sabe. Às vezes a gente tem uma falsa ilusão de segurança quando a gente está viajando, porque a gente está relaxado, a gente normalmente está de férias, é um lugar diferente, e a gente acaba sendo vítima de situações que a gente nem imaginava. E, assim, Sim. No mundo ideal, nada aconteceria com a gente, porque a culpa realmente não é nossa, mas infelizmente o mundo que a gente vive é um lugar muito difícil. E mesmo sem ter culpa de nada, coisas muito ruins podem acontecer, sabe? Então É uma bom a coisa gente que não sempre... que vai além do seu controle, que vai além do nosso controle. São coisas que, sabe, são questões políticas e sociais muito diferentes que a gente não tem controle. Não tem como a gente chegar lá, sorrir, ser legal e respeitosa e tudo acaba. É porque difícil. não estão nem te enxergando como uma pessoa, né? Você é uma moeda de troca. Então, exatamente. E aí, no caso do Otto, dá pra ver que no começo ele era uma moeda de troca e depois ele virou um problema, né? Daí eles liberaram. Opa, agora Aí isso eles daqui... ficam... E olha o nível, esperar acabar a eleição pra falar que ele tá em coma. Fica segurando, sem contar pra ninguém. E prometendo, não, vem visitar, e não mostrando. Foram feitas 2 visitas para tentar confirmar o estado de saúde dele, quando ele já estava em coma, porque foi logo depois dele ser preso, e não deixaram que... Olha a manipulação, olha a dissimulação. É demais. É péssimo. Bom, é isso, gente. É difícil começar a semana com essa, né? Mas eu acho que é uma história muito triste, mas eu aprendi muito com esse roteiro, porque tem muita coisa sobre... Não, eu adorei sobre a Coreia saber do mais. Norte. Eu lembrava pouca coisa dessa história. Eu sabia bem por cima essa história. Foi bom saber os detalhes. E saber quem ele era. Sim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não é o caso dos Warren, mas o caso dos Warren tá vindo. Calma, vai ficar tudo bem. A gente espera que a minha saúde venha junto com que a Annabelle me deixe, gente. Vou colocar um sage em volta da minha garganta pra Annabelle. Você viu? Olha que loucura. Eu tô fazendo um podcast falando que a história da Annabelle é uma farsa. E onde que ela me ataca? Na garganta. Tá vendo? Ela quer te derrubar, ela não quer que as pessoas saibam da verdade. Exato. Ai, meu Deus. Gente, é isso. A gente ama vocês. Sejam bons. Sim. E Busque tchau. conhecimento e tchau. Eu vou dormir. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!